Então, eu queria fazer um ensaio com vocês aqui, um treinamento, sobre os acontecimentos finais. Só que eu gostaria de fazer de trás para frente. Porque quando a gente sabe uma coisa, a gente sabe, fala assim, eu sei de trás para frente, para trás, de trás para frente. Não é assim que a gente fala? Então vamos ver se a gente sabe de trás para frente. Vamos ver se a gente sabe de trás para frente. Porque eu ouço muitas pessoas falando coisas que não combinam com a profecia. E às vezes gente ilustre, mas fala, no decreto de morte nós vamos sair das cidades. De onde saiu isso? Mas que decreto de morte? Nós não vamos estar na cidade já há muito tempo. Entendeu? Outros falam, não, a gente tem que sair no decreto dominical. Aí, sabe, é uma confusão de decreto. Aí falam tanto, os membros ficam confusos, as pessoas ficam confusas. E a gente precisa ter certeza dessas coisas. Qual é o acontecimento final desse mundo? É a volta de Jesus, não é? É isso? Tem coisa para lá. Mas vamos pensar um pouco, vamos pensar a renovação da Terra. Um pouco antes da renovação dessa Terra, o que é que tem? Vamos de trás para frente. Destruição dos ímpios. Muito bem. Vai ser a destruição dos ímpios e em seguida vem a renovação da Terra. Bom, antes da destruição dos ímpios, o que acontece? Não, está longe as 7 pragas. Está longe. Antes da destruição dos ímpios no lago de fogo junto com Satanás, o que acontece? Satanás reúne toda a população. Isso. Satanás reúne todos aqueles que Deus ressuscitou para receber juízo e fala, eu ressuscitei vocês. Vamos atacar a cidade santa. Traz para frente, traz para frente. Assim, um pouquinho a gente, só para poder pegar o gancho, mas... E aí, Cristo aparece sobre os muros da cidade. Quando Cristo aparece sobre os muros da cidade santa, está no ar. Ela está parada, ela não está na terra. E sabe quão grande é a cidade santa? É grande para chu. E ela é um cubo. Eu não sei bem a medida, são 15 quilômetros. Né? É um negócio muito grande. É imenso, é muito quilômetro. É largura, altura e comprimento igual. Eu não sei como é que você vai... Mas é um cubo. Deus sabe o que está fazendo. E a cidade santa não é onde os santos vão morar, não. Nós vamos passar só o sábado, só o fim de semana. A gente vai morar no campo, nessa nova terra. Vai morar no campo, vai plantar, vai colher. No fim de semana, a gente vai para a cidade, ocupar o apartamento. Quantos móveis tem no apartamento? Não tem cama, ninguém dorme. Mas tem uma prateleirinha para guardar o quê? A coroa. Vai acostumando com um lugarzinho pequeno, tá? Porque no céu não vai ter casão para você ficar lá. Vai ter uma prateleirinha. Eu sei, eu estou chutando bem, eu estou pensando. Digo eu, não o Senhor, estou imaginando, para que um casão? Nossa, mas a nossa mentalidade... Sim, estou imaginando, mas é lindo, vai ser lindo. Você não vai ficar na casinha, lá, põe lá a casinha e tal. Cidade Santa, aí acabou a adoração do sábado, volta para o campo, vamos lá trabalhar. E os 144 mil viajando com Jesus pelos mundos, contando a história. Já pensou? Você contar a sua história de conversão? Eu pus no Google para pôr uma chave, um sítio, cai lá no sítio Ararat. Fui lá e tal, e conta a sua história. Aí você vai contar a sua história de conversão, como é que foi. E as pessoas não sabem como é que é a história de conversão, porque eles nunca passaram por isso, eles nunca tiveram tentação, não sabem o que é isso. O que é vencer uma natureza herdada? Bom, vai ser muito lindo. Eu penso cada um contando a sua história. Muitos anos para contar a história de todos, de conversão, de lutas, de vitórias. E tudo isso para a glória para Deus. Ninguém vai achar que ele tem alguma coisa. Bom, Jesus aparece nos muros da cidade. Todos os ímpios caem de joelhos.
E diante deles aparece como um filme todas as oportunidades que Deus lhes deu deles se salvarem. Vai ser um filme individual. E não é uma vez, duas, nem 5, nem 1000. Todas as vezes, uma existência de oportunidades, e eles rejeitando, e rejeitando, e rejeitando. Aí todos vão declarar que Deus é justo. Quando todos declaram que Deus é justo, aí cai fogo do céu e consome os ímpios. E Deus é muito misericordioso em consumir os ímpios, porque Ele podia deixar nessa terra eles sofrendo continuamente. Aí seria muita tristeza. Mas alguns morrerão instantaneamente, outros levarão horas, outros levarão dias. O último a morrer é o diabo, Satanás. Bom, acabou tudo. Deus renovou a terra, tá bonitinho, vai ser uma bênção. Antes dos justos, dos ímpios ressuscitarem, o que tem nessa terra? Só deserto. Quanto tempo? 1000 anos. 1000 anos. 1000 anos de deserto. Isso tudo está no ritual do santuário. Tudo está na maquete do plano da redenção, que é o santuário. Todas as religiões têm algo em comum com o adventista. Sim, eu falei errado. As doutrinas adventistas são encontradas em todas as religiões, menos uma doutrina, que é específica, única e exclusiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É a doutrina do santuário. Batismo por imersão, guarda do sábado, mortalidade da alma, reforma de saúde, vida no campo. Isso se encontra numa nota, se encontra. Mas doutrina do santuário é doutrina exclusiva da Igreja de Deus. Essa doutrina tem que ser estudada. Os nossos filhos precisam saber essa doutrina de trás para frente, frente para trás. Eles têm que entender. Está ali os negocinhos do santuário ali, ó. Uma bênção. Precisa saber o que é o Santo, Santíssimo, Pátio, o que tem dentro da arca, o que é no primeiro compartimento, o que é no segundo. Temos que saber tudo isso. Tem lições preciosas para a nossa vida hoje. Preciosas. É a maquete do plano da redenção. Bom, aí os 1000 anos no deserto, também está exemplificado no ritual do santuário. É o homem designado que leva o bode para o deserto, né? No dia da expiação. E lá amarra o bode, ele morre lá. Satanás é preso e os seus anjos ficam presos 1000 anos aqui sem ter o que fazer, porque está tudo destruído. Ele vai ficar 1000 anos aqui à toa, um olhando para a cara do outro para ver viu o que você fez? Viu o que você fez? É isso que você fez aqui. Não tem nada para fazer agora. Não tem ninguém para tentar. Acusador dos irmãos, está aí. Agora, Uns aos outros, então fica aí. 1000 anos de espera para receber o juízo. Enquanto isso, os salvos no céu estão revendo caso a caso os que ficaram na terra. Para saber, olha, minha esposa vai no céu e eu não vou, meu marido pregava, por que ele não está aqui? Você não sabe aqui os registros, aqui e tal. Então todos serão esclarecidos dos que não forem para o céu, para mostrar que Deus é justo. Que Deus não precisa de relatório, não precisa de juízo, Deus sabe tudo, Ele não precisa nada disso, de julgamento, nada disso. Ele faz isso para o universo, para mostrar a transparência do seu governo. Não deixa ninguém com dúvida, ninguém. E aí os 1000 anos começam quando? Agora, voltando. Quando começam os 1000 anos de exílio de Satanás? Logo Jesus volta. Jesus volta, quem sobe com ele? Os salvos. Os salvos de quantas eras? De todas as eras. Desde Abel, que foi o primeiro que morreu neste mundo, eu acredito que Abel já está no céu, isso é a minha opinião, mas vamos dizer, porque quando Jesus ressuscitou, ele levou consigo as primícias. E o desejado das nações que ele levou os mártires de Abel até Jesus. Então eu acredito que tanto ele quanto João Batista estão no céu. Já estão no céu. Mas não está escrito isso, então fica assim, digo eu, não o Senhor. Mas não importa, do primeiro morto até o último morto, e os 144 mil vivos vão subir com Jesus nos ares. Quanto tempo leva a viagem?
7 dias. Nós vamos guardar um sábado. Quem nunca guardou sábado, vai guardar um sábado na viagem. Ninguém vai entrar no céu sem ter guardado um sábado. Bem, morto não vai subir, né, amor? Os ressuscitados, né? O que eu falei? Os mortos nem Obrigado, minha HD externa é uma benção. Os mortos que ressuscitaram, não, fala assim. Os que morreram e ressuscitaram, né? Os que morreram em Cristo vão ressuscitar e vão se encontrar com o Senhor nos ares. E que legal, a gente vai conhecer um ao outro. Não é que, né? Eu falei para as meninas que eu não gosto de olhar no espelho porque aparece sempre um sujeito feio que me assusta, não é? Lembra que eu falei para vocês? Eu vou olhando e levo o susto, nem olho mais no espelho. Parece uma pessoa muito feia lá. Então, vocês vão olhar para mim, ou eu olhar para vocês, nós vamos nos identificar pelas nossas feições. Só que não vai ter gente careca, com ruga, faltando um dente, sabe? Vai ser as pessoas bonitas, sem os defeitos do pecado, mas a gente vai saber quem é quem. Senão já pensou, você não sabe quem é quem, perde até a identidade, não faz sentido isso. Bom, aí um pouco antes desse subir nas nuvens com Cristo, o que acontece? Pouco antes. Traz para frente. Nicolas, um pouco antes de Jesus voltar. Não precisa ser detalhe por detalhe, vamos pegar as coisas principais assim, né? Quer dizer, nem sei o que é principal, mas vamos pegar as que a gente lembra. Pouquinho antes de subir com Cristo nos ares, o que é que a gente... Perseguição. Não, Carminha. 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 A pequena nuvem. A gente vê Jesus... Jesus não volta? Um pouco antes, né? A pequena nuvem não aparece? Mas a ressurreição, Jesus já voltou. Então tem que ser a vinda de Jesus. Não, mas acabamos de falar da vinda de Jesus. Está subindo com ele na nuvem já. Antes de subir com ele na nuvem, o que a gente vê? A mão do tamanho... Uma nuvem do tamanho da mão de um homem, da metade da mão de um homem. Que é uma nuvenzinha tiquitinha lá na frente. E a gente já sabe que é Jesus voltando. Quando é que a gente vai enxergar isso? Um pouco antes. O que está acontecendo? Fuga do decreto de morte. Decreto de morte. Decreto de morte. Só que um pouquinho... depois, o decreto de morte está um pouquinho para trás. Tem uma coisa muito importante antes do decreto de morte. Antes da gente chegar à nuvem, o que teve? Anunciado o dia e a hora da volta de Jesus. Ou chamado também. O que aparece, chama concerto de pazes. O que aparece no céu nesse momento que Deus anuncia o dia e a hora da volta de Jesus? Aparecem as 2 pedras dos 10 mandamentos, as tábuas da lei. Que mandamento tem um brilho especial? O 4º mandamento tem um brilho especial. Isso Deus mostrando para o mundo todo que eles invalidaram a sua lei e que a sua lei é eterna. Por isso que ela foi escrita em pedra. Olha que interessante para as crianças. Quando Jesus, para as crianças, tá? Não responde vocês grandes aí, por favor. Quando Jesus estava com a mulher pecadora, que os fariseus lá queriam que ela morresse apedrejada, Jesus se abaixou e começou a escrever o que e aonde. Quem sabe? Sabe essa história? Não, essa história geralmente não é Isso conta para as crianças. Cara, essa história não é contada para as crianças? Às vezes não. Mas apareceu uma mulher que tinha feito uma coisa errada e eles queriam que Jesus matasse ela com pedradas. Aí ele pegou e sabe o que ele fez? Ele, em vez de falar, não falou nada, ficou quietinho, se agachou e começou a escrever na areia. O que ele estava escrevendo na areia? O pecado de cada um que estava acusando a mulher. Eles iam lá olhar, ele escrevia o pecado da pessoa, o cara saía de fininho, e a outra ele escrevia o pecado. Foi todo mundo embora.
Agora, por que ele escreveu na areia? Eu pensei, Por que ele escreveu na areia? Olha a diferença. Os nossos pecados são escritos na areia, porque Cristo pode apagá-los. É fácil apagar coisa escrita na areia. Agora na pedra não. Os mandamentos foram escritos na pedra, porque eles são eternos. Os pecados são escritos na areia, porque eles podem ser apagados. Deus é bom, né? Bom, então, onde eu estava? A mãozinha. Aparece os 10 mandamentos. Concerto de paz, mandamento, quarto mandamento brilhando. Um pouco antes de aparecer no céu isso, o que aconteceu? Não, né? Um pouquinho antes de aparecer os mandamentos no céu. E um pouquinho antes ainda do grande terremoto. É depois do grande terremoto. O que aparece? Uma escuridão. Uma escuridão. Escuridão. Escuridão que lanterna não resolve. É densa. Luz não penetra a escuridão. E por que teve essa escuridão? Para proteger os salvos. Por quê? Porque chegou o dia do decreto de morte. Eles marcaram o dia do decreto de morte. Quando deu o horário para matar, os santos estão todos encurralados, não tem para onde escapar. Tudo encurralado. Eles cercaram os santos. Aí alguns se antecipam, querem matar antes. Esses querem matar antes, a irmã falou ontem, as suas armas caem, são como palha, não funcionam. Mas quando dá horário, escuridão, eles ficam perdidos, não tem para onde ir, não conseguem enxergar. E o que aparece sobre os santos? O que aparece sobre o grupo de santos? O arco-íris. O arco da promessa. Irmãos, nessa hora, é nessa hora que os salvos têm certeza da salvação. Porque até aí eles ainda não têm certeza, mas quando eles veem a escuridão e vem sobre eles o arco-íris, aí é só alegria, aí é só aleluia, aí é só regozijo. E aí já vê a nuvem de mão, a pequena nuvem da metade do tamanho do mundo do homem, aí é alegria. Acabou. Um pouco antes da escuridão, o que é que vem? Decreto de morte. Decreto de morte. A ressurreição especial está onde? Está chegando. A ressurreição especial vem antes da escuridão. Antes da escuridão, vem, antes da escuridão. Perdão. Não, vem, eu pulei. Tá certo. Quando tem escuridão e aparece o arco-íris, Deus fala o dia e a hora da volta de Jesus. E aí aparece como um grande trovão para a humanidade. Só que nesse momento há uma ressurreição especial. E esse trovão só os escolhidos escutam, né? Não, todos escutam. Só eles entendem. Só eles entendem. Ellen White escutou o dia e a hora da volta de Jesus, mas esqueceu. Deus apagou da memória dela. Que bom. Então tem um dia, tem uma hora. Tem, irmão. Não, mas não está... Irmã, Uma hora, por quê? Porque Deus sabe. Deus é onisciente, mas ele não impõe. Uma coisa é predeterminar. Vamos fazer o seguinte, isso é muita confusão. Uma coisa é predeterminar, outra coisa é saber o futuro. A irmã sabe o que você jantou ontem? Conta pra mim. O que você jantou? Uma coisa só. Pão de quê? Pão de quê? A sopinha, pão de quê? Você sabe? Você sabe, né? Você pode mudar? Não. Então, não pode mudar. Deus sabe o futuro, mas não muda o futuro. Ele sabe porque ele antevê, mas ele não muda, porque ele segue a sequência das escolhas da humanidade. Não é ele, não, vou voltar dia tal porque eu quero. Não, porque ele sabe que as nossas escolhas, porque os 144 mil serão selados em tal data, porque ele sabe, então ele sabe o dia que vai voltar. Mas não é que ele impõe, eu vou ter que voltar nessa época, então agora eu vou ter que trabalhar aqui, eu vou empurrar a santidade nessas pessoas aqui para estarem por. Não é assim que funciona.
Entende? Uma coisa é antevisão, é saber o futuro. Outra coisa é destino. Se a gente acreditar em destino, a gente nem faz trabalho missionário. O que eu vou pregar o evangelho? Está tudo destinado mesmo? Então não tem, nem preciso fazer trabalho missionário. E nem preciso estudar nada. Porque se eu já estou destinado para salvar, para salvação, para que eu vou me orar, estudar? Ou estou ou não estou, não adianta nada. Então acaba o sentido da vida cristã, esse negócio de predestinação. Mas voltando lá, na hora da escuridão, tem um terremoto, um grande terremoto, e ressuscitam quantas classes de pessoas? 3. 3 classes de pessoas, vários de baixo, vocês não entenderam ainda. 3 classes de pessoas. Que classe de pessoas ressuscitam nesse momento? Os que morreram na mensagem do terceiro anjo, ou seja, de 1844 para cá, os que morreram fiéis na mensagem do terceiro anjo. Outra classe de pessoas. Os malfeitores? Os maiores perseguidores do povo de Deus de todas as épocas. E a terceira qual é? Os que transpassaram a Cristo. 3 categorias ressuscitam antes da ressurreição geral. Os que morreram na fé do terceiro anjo para ver Jesus voltar em glória e majestade. Os que transpassaram a Cristo, vocês verão o Filho do Homem voltando na nuvem dos céus. Jesus falou para eles. E os maiores perseguidores da igreja para ver o mal que eles fizeram e que lado que eles estão. Esse povo já ressuscita glorificado. Os fiéis. Os outros já ressuscitam pedindo para as rochas caírem sobre eles. Um pouco antes vem o decreto de morte, marcando o dia da morte dos santos. Um pouco antes vem o quê? O que faz com que os ímpios marquem o dia e hora para a morte dos fiéis? Hã? Não, está muito longe ainda. Tem um evento muito importante que acontece antes do decreto de morte. Isso. A falsa volta de Jesus. Satanás se personifica como Cristo e faz uma volta espúria de Cristo. Você sabia disso? Que ele vai imitar a volta de Jesus? Sabia, irmã? Vai voltar, vai imitar a volta de Jesus. E sabe o que ele vai dizer? Sabe por que está caindo pragas na terra? Porque daquele povo que não aceita o domingo que eu mudei. Eu mudei o sábado para o domingo e eles não aceitam. Por isso que a terra está sendo flagelada. E aí eles vão ser estimulados a aniquilar aquele povo para voltar a ter paz. Então imagina, bilhões de pessoas perseguindo você, querendo sua morte. Tem um dia para matar você. E, a história de Mardoqueu, a história de Esther. Deus é tão maravilhoso porque ele dá tudo, ele explica tudo para nós. A história do povo judeu, lá com o rei Assuero, é a história do final. Marcaram o dia para matar os judeus. Entende? Sem motivo, inveja, ciúme. Ciúme do Amã. O Mardoqueu à porta gera ciúme. Você é fiel, as pessoas vão ficar com ódio de você só porque você é fiel. Eu tinha uma amiga que trabalhava num lugar que eu não vou dizer, e ela prestou concurso, passou e foi trabalhar naquele ambiente, e ela se propôs a não aceitar propina. Me incomodou muito, porque ela era um estorvo para os outros. Ela não queria participar do esquema. Ela teve que sair. Ela teve que sair para proteger sua própria vida. Porque por ela simplesmente ser fiel, ela não denunciou ninguém, ela não falou nada para ninguém, ela só não queria participar, mas incomodava. Então é assim. Bom, um pouquinho antes do decreto da volta de espúria de Satanás, né? Não tem aquele texto que Jesus vem como ladrão de noite? Mas ele vem como ladrão de noite para quem? Ele vem como ladrão de noite para os ímpios. Porque os ímpios já acreditaram que ele voltou. Ele volta, eles acreditaram. Mas para os santos, para os salvos, eles sabem que Jesus não voltou.
Se vigiares, se não vigiares, virei sobre ti como ladrão. Está escrito na Bíblia. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão. Para quem vigia, não vem como ladrão. Deus anuncia o dia, a hora da volta de Jesus, como é que a gente não vai saber? Vai saber. E a gente sabe que aquela volta ali é espúria. E ainda mais que ele vem falar que mudou o sábado para o domingo, e vai fazer milagres e curas e não sei o quê, e todo mundo vai ficar com ódio dos fiéis. Deus não vai promover ódio contra ninguém. Bom, um pouco antes da volta espúria de Satanás, a imitação, tem as pragas. Né? Decreto? Então, calma, vocês estão querendo muito decreto. Calma, o decreto está longe. Vem as pragas. Tá? Várias pragas tem, não vamos detalhar. Tem pragas que são locais, pragas que são universais. Se todas as pragas fossem universais, não ia sobrar ninguém. Quando cai a primeira praga, a gente sabe que Jesus saiu do Santíssimo. É aí que a gente sabe que Jesus saiu do Santíssimo. Aí acabou o tempo de graça para todos. Um pouco antes de cair a primeira praga, o que os fiéis estão fazendo? Sim, pregando o quê? Autoclamor. Qual é a pregação do autoclamor? Não. Sai dela, povo meu. As 3 mensagens angélicas é agora. Na hora do autoclamor não tem mais 3 mensagens angélicas. É sai dela, povo meu. Sabe o que é isso? Arrebanhar o povo de Deus de todas as religiões e sem religião. Deus tem fiéis em todos os lugares. A maioria está fora. A maioria do povo de Deus não está na igreja adventista. Agora, o autoclamor é para arrebanhar esse povo. E eles vão receber a mensagem do sábado e as mensagens que eles não sabem. Em pouco tempo vão saber tudo e vão passar a pregar junto. Com muito ardor. A irmã estava falando isso para ela, né? Com muito ardor. E vai ser um povo unido. E vai morrer muita gente. Muita gente vai morrer nessa época. Mas vão morrer felizes, sabendo que o sono é curto. Fecha os olhos e abre e vejo Jesus voltando. Ai, que glória. Que bênção. A morte é lucro. Eles vão sair das suas religiões, dos seus lugares, do mundo inteiro. Eles já são fiéis. São fiéis porque eles seguem toda a luz que eles conhecem. Quando eles entenderem que isso é manipulação da consciência, que isso é contra os princípios do governo de Deus, que é de livre-arbítrio, eles não vão aceitar. Porque ninguém pode impor nada para o outro religioso. Caráter religioso não pode, religião não pode ser imposta. Essas pessoas, elas estão ligadas com Deus, elas não aceitam esse tipo de coisa. E elas vão saber de que lado está a verdade. E aí vai ter um povo falando, sai dela, povo meu. Então nós vamos estar onde nesse momento? No sítio, plantando mandioca? Não. Nós vamos estar nas cidades, andando para lá, para cá, pregando. Nessa hora, pode ser que marido fique de um lado, mulher fique do outro. Pode ser que filho fique de um lado, pai fique do outro. Porque um recebe o Espírito Santo, que chama chuva serôdia, que é a dotação especial em grande medida do Espírito Santo, para as pessoas saírem para pregar com poder e glória. Diz que o rosto das pessoas brilharão como o rosto de Moisés. Imagina o rosto emitindo luz. As crianças pregarão. As crianças pregarão com destemor. Sabe, sem medo. Imagina, você pregando. E as pessoas virão aos milhares. Aos milhares. Porque Deus tem os seus servos em todos os lugares. Acho que lá troca de exércitos. Sim. Enquanto isso, os adventistas que não foram selados estão perseguindo os irmãos. Pai contra filho, filho contra pai, marido contra mulher, mulher contra marido, entregando para a justiça. Vai ser um caos. Se prepare. Não é? Vai ser fácil. Então, quão bom seria que a família estivesse unida. Quão bom. Mas se não estiver unida, um vai querer entregar o outro. Porque quando não tem o Espírito Santo, acaba o amor. O que aconteceu quando Adão pecou porque amava Eva. Amava tanto que queria morrer com ela. Assim que pecou, ele pôs culpa em quem? Não, essa mulher. Quando não tem Deus no coração, não tem amor. Não tem amor, acabou o amor.
Não pensa que você vai continuar amando seu cônjuge, que você vai continuar amando seus filhos. Não. Se não tem mais o Espírito Santo, não tem amor, nem pelos filhos, nem pelo cônjuge. O amor é a tradução da lei. Sim. Bom. É a manifestação da lei. Então estamos agora, Amor sem lei. estamos no alto clamor. É muito importante a gente entender que o alto clamor é para pregar, sai dela, povo meu, não é para pregar, arrependa-te. O arrepende-se agora, a terceira mensagem angélica é agora. Lá é sai dela, povo meu, não é para sair convertendo ímpio, é para buscar arrebanhar o povo de Deus. E quem que vai pregar? Eu. Amém, glória a Deus. Os selados que vão pregar, aqueles que receberam a chuva serôdia. Então, um pouco antes do alto clamor, vem a chuva serôdia. Sobre quem cai a chuva serôdia? Sobre os selados. Quem vai ser selado? Agora é que eu quero ver. Os que estiverem refletindo perfeitamente o caráter de Cristo. Gente, não sei se eu vou usar. Eu paguei R$16 nesse óculos, não vale a pena. Mas vamos imaginar que fosse um óculos de primeira qualidade. Se eu puser, esse óculos é um óculos vagabundo. Se eu puser um selo de qualidade nele, ele fica bom? Não. Não fica bom. Não é o selo que transforma o produto. É o produto bom que recebe o selo. Um produto de primeira qualidade recebe o selo. Os selados não vão ser mudados de caráter porque receberam o selo. Eles só receberam o selo porque eles desenvolveram um caráter perfeito. Aí Deus sela. Isso é agora. E o selamento, quando é? Depois dessa transformação do caráter. Sim, mas em que data que é? Antes e depois que, né? É. Eu tenho uma perguntinha, então eu vou perguntar. Existe, na Apocalipse fala duas classes, né? 144 mil e uma grande multidão. João diz assim, olhei para trás e vi uma grande multidão. Sim, sim. São duas classes, não é? Sim, mas aonde eles estavam? E a grande multidão. Está onde? Na terra ou no céu? Pois é, João vira e vê, eles vinam. Mas eles estão onde, irmã? A grande multidão está no céu, mas eles não estão na terra, eles estão mortos, a grande multidão está morta. Vivos na ocasião da volta de Jesus é só 144 mil. Não se iluda, não tem grande multidão. Não. Quando ressuscitam os mortos, fiéis, aí é uma grande multidão. Quando ressuscitam os fiéis, desde Abel até 1844, por que não depois de 1844? Porque eles já ressuscitaram antes da ressurreição especial. Então, os mortos fiéis, desde Abel até 1844, formam a grande multidão. Então, ele vai se encontrar vivo. Mas é só na volta de Jesus na ressurreição. Durante as pragas, no período que Jesus está no céu, não está intercedendo por nós, só tem 144 mil fiéis nessa terra. Esse negócio de grande multidão é uma invenção para apaziguar as pessoas. Não, vai ter a grande multidão. Se você não tiver nos 144 mil, você está na grande multidão. Não tem grande multidão viva, fiel. Grande multidão está morta. Vivos, fiéis. Gente, A vinda de Jesus que está falando. isso. Tem os 144 mil e tem os que foram da ressurreição especial. Sim. Vão estar juntos. Sim, mas a ressurreição especial lá no finzinho, já lá. A hora que começam as pragas, só tem 144 mil fiéis vivos, só. Eu já acho muito. 144 mil vivos. Porque depois que fecha a porta da graça, ou seja, depois que não existe mais graça para ninguém, qualquer morte entre os fiéis É honra para glória para Satanás. é glória, não tem mais. Não tem o efeito. Efeito nenhum. Enquanto ainda tem efeito de conversão, Deus permite que essas pessoas sejam mortas. Porque Mas depois- a morte delas pode animar outros a serem. Ô, Mauro, deixa eu falar aqui. Então, nos finais dos tempos, ou você é um mártir, morre como mártir, Ou você é. ou você é um 144. Exatamente. 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 É bem interessante. Você viu o menino falando que ia ser presidiário? Falou, no final, eu vou ser presidiário. Então, muitos, para não perder a salvação, É. é melhor que morra, né? Sim, não tem, morrer não é problema. Igual a morte é lucro. como Paulo Morte diz, é né? lucro. Então, 144 mil, quando encerrar, a gente fala fechar a porta da graça, eu nem gosto muito dessa expressão. Quando Jesus sair do Santíssimo,
Jesus sai do Santíssimo, encerra a intercessão. Tem só 144 mil vivos fiéis neste mundo. A grande multidão ressuscita no último dia. Antes ressuscitam os da ressurreição especial e no último dia o restante. Mas interessante aí, né? Hoje, se eu morrer em Cristo, entendeu? Eu não farei parte dos 144 mil. Não. Mas farei parte da grande multidão. Não, da ressurreição especial. Da ressurreição especial. Isso. E que virei a volta de Jesus. A volta de Jesus. Sim. Vai ouvir o conselho de paz. Se o irmão morrer fiel agora, o Senhor ressuscita para ouvir Deus anunciando o dia e a hora da volta de Jesus. Junto com aqueles que estão esperando. Junto com os 144 mil. Então, um pouco, agora começa a esquentar. Se nós estamos no alto clamor, anunciando para o mundo, sai dela povo meu, sendo perseguidos e mortos. Um pouco antes, o que aconteceu? Selamento. O que aconteceu concomitante com o selamento? Mauro, nessa situação, os 144 mil estão pregando a mensagem do alto clamor. É isso? Sim. Só os 144 mil? Não, todo mundo. Todo mundo. Eles estão fazendo um convite para sair. Como também os outros fiéis que não... Os que vão morrer, irmão, estão pregando também. Não é só os 144 mil que vai ser selado. Muita gente é selada. Sim, exatamente. Uns serão mártires e outros serão... Irmão, eu acredito que seja literal porque está escrito assim. Não sou eu que faço dedução. Está escrito assim. Os santos vivos, primeiros escritos, página 15. Os santos vivos, em número de 144 mil, ouviram a voz de Deus marcando o dia e a hora da volta de Jesus. Ué, em número de é quantidade. Tá? Outro texto fala assim, o anjo subiu do céu e falou para Jesus, eles estão enumerados e selados. Por que enumerados? Porque tem uma quantidade. Isso não é importante. Se é literal, não é importante. O importante é fazer parte do povo. Eu acredito que seja literal, mas eu não vou nem poder contar. Mas isso não faz diferença. Não faz diferença. Não faz diferença em termos da preparação. Sabe que é? No fundo faz um pouquinho de diferença, porque as pessoas, não, é um número simbólico, todo mundo, sabe? Então, assim, vai haver a classe dos 144 mil fazendo um convite. Sim. Para sair... Não é só os 144 mil, é um grande número de irmãos que estão fazendo esse convite. Todos os selados. Aqui são os mártires. Os que não morreram ainda vão continuar fazendo convite. Eles vão morrendo ao longo do processo. Vai sobrar só 144 mil. Tá, vamos falar assim, vamos pensar assim, 10 milhões, vamos só fazer número hipotético. 10 milhões de pessoas receberam a chuva serôdia, hipotético. 10 milhões de pessoas receberam a chuva serôdia, saem pregar. Nesses se juntam mais 10 milhões, são 20 milhões. Desses morrem tudo, só sobe 144 mil. No final. Mas aquele montão de gente sai para pregar. Então, seria literal? Você entende que é literal? Sim. Sim, mas não é uma questão que a gente firma pé. Entende? Porque não é importante. O importante é saber o caráter deles e como participar desse povo. Bom, agora vem a parte que eu mais interessante, porque chega nos nossos dias. O selamento, por que veio o decreto dominical? Bom, primeira coisa, quem é que faz o decreto dominical? É Deus ou o diabo? É o diabo. É o diabo. Deus já fez um decreto sabático, ele não vai fazer um decreto dominical? Não faz sentido Deus fazer um decreto dominical. Se é o diabo que faz o decreto dominical, por que ele faz se isso vai despertar a igreja? Lembra das virgens? Dormindo e tal, aí vem o grito, aí vem o noivo, o grito, aí vem o noivo, é o decreto dominical. Desperta as virgens, agora tal. Por que ele faz um decreto dominical se ele vai despertar uma igreja que está sonolenta, com mundanismo, cheia de coisas enganosas? Porque não está bom assim, deixa do jeito que está, não mexe. Estou bem assim. Que houve perseguição na história, o que aconteceu na igreja? Multiplicava, purificava. Né? Porque só ficava quem estava disposto. O diabo sabe que Ele quando... já sabe que isso acontece na história.
O diabo sabe que o dia que tiver um grupo de pessoas que reflita perfeitamente o caráter de Deus, Cristo volta, acaba o tempo dele de vida, porque ele já tem sentença de morte decretada. Só falta o dia da execução. O dia da execução quando é? É depois do milênio. Para ter o milênio tem que ter a volta de Jesus. Para ter a volta de Jesus precisa ter esse povo. Se ele não deixa ter esse povo, ele vai adiando a execução dele. Por isso que tem essa história que vai pecar até o final, que não sei o quê, tudo isso é engano para Satanás viver mais. Mas sim, por que ele faz um decreto dominical se ele sabe que isso vai acordar a igreja? Vinícius. Nicolas. Mas como parece Vinícius, gente? Impressionante. Por que o diabo impõe um decreto dominical se ele sabe que é um tiro no pé? Irmão, por saber, assim, perceber que tem muitos cristãos esperando sobre esse decreto dominical para fazer, digamos assim, tardiamente, né, tomar a decisão que deveria ser tomada antes. Mas por que o diabo vai fazer isso? Ele quer que as pessoas tomem decisão? Não, então. Tipo assim, que tem muitas pessoas que falam, né, não, vai vir o decreto dominical e vai dar tempo. Né? Como que tem pessoas que estão assim, à espera, né, desse decreto para tomar uma decisão. Sim, mas então. Vamos supor que seja assim, mas por que ele vai pôr decreto para a pessoa tomar decisão? Mas eu poderia dizer então que ele está ansioso para imitar a volta de Cristo? Não. Não? Não, ele não está ansioso para mim. O diabo está bom assim. Quanto mais mornidão, mais ele vive. Deixa quieto, não mexe. Vai lá, vamos dormindo, pô, vamos dormindo. Vai aí, mundanismo. Vai, ó, rico sou e de nada tenho falta. É assim que ele quer. Eu pensei que ele tivesse inventado assim, né? Vamos entender isso aí, isso é muito importante. Por que o diabo faz um decreto dominical? Porque tem um povo preparado já. Amém. Porque já tem um povo preparado que ele não consegue mais tentar. Ele tenta, não cai, tenta, não cai, tenta, não cai, tenta, não cai. Vou ter que fustigar esse povo, não posso contra eles. Isso, gente, é justamente o que faz o homem designado. O homem designado... Leva o bode para o deserto. Da história do ritual do santuário, não é ele, Cristo não entrega na mão do homem designado, para o homem designado levar para o deserto o bode? Quem é esse homem designado? É justamente esse povo que não é mais tentado. Quer dizer, que é tentado. E não cai. Mas que não cai mais. Então, o que acontece com a tentação dele? Cai por terra, ele perdeu o poder. Perdeu a acusação. E ele perdeu a última acusação, cai por terra. E agora? O que falta para mais nada? O que acontece? O povo de Deus prende Satanás no deserto. Acabou o tempo dele. A última acusação cai por terra e aí... Vocês estão entendendo? Então, justamente quando ele não consegue tentar... Ele não consegue que a pessoa caia. Tentar ele consegue. Como ele não consegue fazer com que as pessoas caiam, então ele vai ao extremo. A ação desesperada dele. É a ação desesperada. Sim. Então é isso. Tem um povo preparado, que não cai mais nas ciladas do inimigo. E ele fica sem saber o que fazer, desesperado. Chegou minha época. Agora, ele sabe tudo, muito mais que nós, sabe? Tem tudo texto para essas coisas, tudo texto. Chegou meu fim. O que ele vai fazer? Vou fustigar esse povo. Foi o que ele fez com Jó. Jó é fiel, tem todo jeito, não conseguiu, vou fustigar. O exemplo, está aí, Jó é o povo fiel. Então ele vai fustigar esse povo, vai fustigar, e o Senhor vai permitir. Mas eles são fiéis, eles não vão cair. Então, o que está faltando? Está faltando eu e você nos prepararmos. Mas tem que ser completamente. Não pode ser meia boca. Não dá para adorar o Senhor e a Mamon. E a nossa tentação maior não é traficar droga, não é fazer aborto, não é vender armas, não é assaltar banco. Eu duvido que você caia numa tentação de assaltar banco. Mas não vai cair sem chance.
Sem chance. E o diabo sabe disso. O cara vai lá, não, vou ter uma equipe aqui, você não vai cair. Você já corre légua. Mas ele te pega para você trabalhar muito. Ele te pega. Inclusive para a igreja. 3 cargos, 2 cargos, não sei o quê, comissão, não sei o que lá. O que acontece? A nossa espiritualidade vai lá embaixo. Porque a gente faz coisa boa no lugar da essencial. Lembra que eu fiz aquela palestra? Se enche de coisa boa, tira o lugar da essencial. Marta, trabalhando para Jesus. E a Maria? Escolheu a boa parte. Então nós precisamos, irmão, não cair na tentação da cilada dos cuidados da vida. Cuidados da vida vai tirar muito adventista do céu. Porque está trabalhando em coisa boa. Arrumando galpão, pintando não sei o quê, fazendo comida, limpando. Só que a gente perdeu a comunhão. Tem que ter comunhão, tem que ter hora para conversar com Deus, precisa ler a sua palavra, estudar, anotar, riscar, sublinhar, meditar. Olha aqui, eu vou ler um trechinho para vocês, pequenininho. A capacidade espiritual, mental e física a influência, posição, posses, afeições, simpatias. Vou ler de novo. A capacidade espiritual, mental e física, a influência, posição, posses, afeição, simpatias, são todos preciosos talentos a serem usados na causa do Mestre para a salvação de almas pelas quais Cristo morreu. O que é para a gente fazer com os nossos talentos? O que é para fazer com as nossas posses, com a nossa posição, com a nossa capacidade? É para salvar pessoas, não é para a gente fazer capital, não é para a gente fazer patrimônio, não é para a gente... Vocês estão entendendo como a gente está equivocado? A gente quer... Eu estou falando por mim, eu queria me aposentar aos 45 anos. E eu estava caminhando para isso. Para quê? Para ficar viajando pelo mundo. Que vida mais egoísta. Trabalhar para depois passear. O que está falando aqui? Que tudo isso que Deus nos deu é para a salvação de almas pelas quais Cristo morreu. O seu trabalho precisa ser salvar almas. E começar por onde? Para essas crianças aí que estão no seu colo. Esse é o seu trabalho. Viu, Vinícius? Nicolas. Agora tem 2 anos, Nicolas e Vinícius. Tá. Já vou no Detran para pagar a mão. Fica sonhando com, sabe, salvar a alma. Senhor, me dá uma alma, senão eu morro. Sai procurando pessoas para salvar. Eu saí outro dia, esqueci os livros, eu fiquei desesperado, esqueci os livros. Esqueci de levar os livros. Pensa num homem triste. Pode. Achamos um ainda, deu para uma pessoa ainda. Eu não sei. Quando esses livros vão frutificar para a glória de Deus? Uma senhora pegou um livro conhecida minha, que se chama Carlota. Alguém pôs um folhetinho na caixa postal dela. Isso muitos anos atrás. Mas não importa. Pôs um folhetinho lá. Essa mulher abriu a caixa do correio, pegou o folhetinho e enfiou numa gaveta. Na gaveta dos remédios. Um dia resolveu se matar. Abriu a gavetinha dos remédios para se encher de medicamento e morrer. Viu o folhetinho ali. E leu. E procurou a igreja. E encontrou Jesus. Folhetinho. A gente não sabe. Lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o encontrar. A gente não sabe onde vai prosperar. A semente cai na beira do caminho, no espinho, na pedra e na terra boa. A gente não sabe aonde vai cair. Temos que espalhar a semente. Você vai viajar. Do seu lado, quem que sentou? É um candidato para o céu. Você vai no mecânico. Você vai consertar seu carro? Não vai. Você vai evangelizar o mecânico. Você vai fazer compras no mercado? Você não vai fazer compras no mercado. Você vai lá testemunhar para o cara que pesa, para a pessoa que passa no caixa, para o cara que embala. Entende? É isso. Você tem que estar olhando. Senhor, me mostra
Quem que eu posso evangelizar? E não é só dar folheto e livro, se a gente dá, porque não tem... Mas sentou com alguém, conversa. Puxa assunto, leva para o lado espiritual. Tem tantos meios para fazer isso. Eu sei que a minha esposa é difícil para ela, mas talvez por isso nós estamos casados, né? Porque ela não gosta de conversar com as pessoas. Mas não precisa ter... Ó, vou falar para vocês, não é mérito nenhum, é Deus que dá. Uma pessoa no metrô, veja uma situação que aconteceu, uma pessoa no metrô, com fone de ouvido, olhos fechados, aí a outra pessoa que estava do lado, cutucou nele. Não, isso foi ele que fez. A mim não era para contar, meu amor. O cara lá, sabe? Eu não queria contar que era eu, ela vai e entrega. Não queria falar com ninguém, ele já estava, sabe? Estava na dele lá, com o olho fechado, com o treco aqui, ele estava em outro mundo. O Mauro, gente do céu, vamos ser espancados aqui nesse negócio. No metrô em São Paulo. Aí o Mauro entrega um folheto. Você sabe sobre o juízo. Esse dia vai chegar, viu? Para você e para mim. Você tem que estar preparado. Primeiro o cara tomou um maior susto, né? Ele estava no mundo da lua. Cara. Livrou da morte. Aí o Mauro ainda te dá uma mensagem de juízo. Olha, você vai passar por isso. O cara olhou assim. Eu creio nisso aqui. Eu, né? Fiquei com a cara no chão. Mas ele tem coragem de fazer isso. Que bom. Que bom. Só por Jesus. Quando a pessoa está para morrer, dá um empurrão, né? Para não morrer. Para não morrer, empurrão para trás, né? Fora do abismo. Então a gente não sabe o que vai. Temos que aproveitar os momentos. A pessoa que está do seu lado, fica pensando, gente, mas a pessoa do meu lado aqui, será que eu vou ter outra oportunidade? É uma pessoa por quem Cristo morreu. O que eu posso fazer? Senhor, eu tenho poucos minutos. Olha, eu vou contar para vocês. Você me caguetou, eu não era para falar. Mas eu fui para a Itália, no casamento da minha filha, e depois fui levar meu irmão para a estação, para o aeroporto. Ele alugou um carro, eu fui lá com o carro junto, devolvemos o carro e eu voltei de trem. Peguei um ônibus até a estação, do aeroporto até a estação, e na estação eu fui comprar o bilhete, só que a fila do guichê estava muito grande e eu fui comprar na máquina. Foi muito engraçado que eu apertei um botão errado lá, veio em árabe, aí eu não entendi, nem conseguia voltar o menu porque estava em árabe. Mas tudo bem. Acabou voltando para o italiano, aí eu pedi a passagem, aí, este trem parte em menos de 20 minutos. Quer continuar? Sim. Tá. Saiu o bilhetinho lá. Bom, eu sabia que o trem ia sair em menos de 20 minutos, só que lá é o seguinte, você compra da estação A até a estação B. Aí você vai no quadro, não tem isso. Tem a origem inicial do trem e o final do trem. Você comprou uma passagem que está no meio, você não sabe qual trem que é. Eu não conheço as linhas. Aí eu fui perguntar para uma pessoa da companhia, uniformizada, tal. Senhor, qual que é comprei essa passagem, qual é o dos trens aí? Ele olhou para a minha passagem, olhou para lá. Binário tal, binário plataforma tal. Aí eu vi lá a saída do trem, era mais de 1 hora. Não pode ser, quando eu comprei falava que era 20 minutos, não pode ser aquele. Aí perguntei para uma senhora, também uniformizada. Aí ela falou, tal trem. Beleza, aí fui lá, esse faltava menos de 20 minutos. Aí eu fui para o binário, para a plataforma. Antes de entrar, eu fiquei meio desconfiado ainda. Para quem não tinha ninguém para perguntar, eu entrei, tinha banco de frente para frente, sabe aqueles bancos que ficam olhando para o outro? 3 de um lado, 3 do outro, eu perguntei para os 6 que estavam ali. Esse trem, a minha filha me ensinou, nunca pergunta se o trem passa, pergunta se o trem para. Porque você pergunta se o trem passa, ele fala passa, aí o trem passa e não para, você está lá dentro. Eles falam desse jeito, ela já dançou com isso. Ó, mas você falou, você perguntou se passava, passou, aí está passando. Só que não tem como descer. Então eu perguntei, esse trem para em Cesena, que é a cidade? Para. Um rapaz lá falou, para sim. Beleza, eu sentei no outro banco e fiquei. É 1h20 por aí, 1h30 até Cesena de trem. Pô, deu 1h15, 1h20, não tinha chegado na estação grande, que
Forli, uma estação grande antes, não tinha chegado. Eu falei, tem coisa errada nesse negócio aqui. Tá muito... Nisso, tinha saído dos 6, tinha saído 5, só tinha ficado o rapaz que me deu a informação. Eu mudei para o banco dele e falei, olha, desculpa, mas já passou tanto tempo, não chegou Forli, Cesena ainda está 20 minutos para frente de Forli, e eu estou preocupado de o que está acontecendo. Ele pegou o celular dele, aquele escândalo que italiano faz, né? Te dei informação errada. Desculpa, esse trem nem passa em Cesena. Como assim? Eu peguei o trem errado. E o rapaz me deu informação errada, por isso que eu peguei o trem errado. A mulher me deu informação errada, por isso que eu peguei o trem errado. Aí ele falou assim, eu falei, como é que eu vou fazer? Ele, um momentinho. Olha, você tem que ir até o fim da linha, aí eu teria que pagar mais, porque eu peguei o bilhete só um pedaço, né? É longe. Aí lá vai ter um outro trem, tal hora que vai voltar para cá, eu ia chegar, em vez de chegar às 6 da tarde, eu ia chegar às 11 da noite. Ia pagar bastante mais, porque ele tem que fazer uma viagem para Rimini. E até Rimini, depois de Rimini para Cesena. Aí eu falei para ele, não, fica tranquilo. Eu falei para ele, não tem problema. Eu sou... Quédate tranquilo. Eu não falei em espanhol, não. Fica tranquilo que isso acontece, o importante é que a gente está vivo. Essas coisas só acontecem com pessoas vivas. Aí me deu assim, qual que é a próxima estação? Ele, Cesenatico. Cesenatico fica a 20 quilômetros de Cesena. Desço lá, ligo para minha filha, para a sogra dela, vai buscar 20 quilômetros. Falei, você me empresta o seu Wi-Fi para eu poder falar que eu vou descer nessa estação? Aí ele falou, não, usa meu telefone. Já deu o telefone para eu usar, eu liguei para a sogra da minha filha, falou, tô saindo agora daqui, você vai chegar comigo, eu vou chegar junto com você. Tinha 20 minutos para chegar, 15 minutos, 20 minutos. Bom, aí tudo certo, desço em Cesenatico, minha sogra, a Isa, me busca lá e tudo resolvido. Devolvi o telefone para ele e pensei, Senhor, não foi à toa que eu entrei nesse trem. Esse rapaz está aí, e o que eu falo para ele em 15 minutos? Aí eu falei, eu vou ter que falar alguma coisa para esse rapaz. Eu falei, você conhece a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Eu nunca ouvi falar. Eu falei, pois é, então eu vou te dizer. E falei de Gênesis a Apocalipse em 15 minutos, o que eu podia falar. E tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E falei o que eu podia falar. E falei, os meus filhos, eles trabalham... Aí perguntei de onde que ele era. Ele falou, eu sou de... Como é que chamou? Não. Perguntou não. Perguntei de onde ele era, não. Falei, os meus filhos, eles estão distribuindo um livro que chama O Grande Conflito. E eles eu acho que é muito importante você ler esse livro. Você gostaria de receber um? Eu posso botar... Você me dá o seu contato? Eu já tinha o contato. Na hora que eu liguei, já gravou no telefone. Mas para não ser indelicado, pedi o contato. Você podia me dar o seu contato? Eu peço para eles falarem com você, para eles te entregarem um livro. Acho que é muito importante você ler esse livro. Você vai ficar bem ciente desse resumo que eu te falei, vai ter bem expandido. E tal, tal. Eles estão fazendo uma distribuição desses livros em... Como é que chama o país? É um país dentro da Itália. Mônaco. Não, outro. Mônaco é para o norte, esse é um pouco mais... São Marino. Eles estão fazendo um trabalho em São Marino, eles estão distribuindo esse livro em São Marino, só que tiveram um problema lá, porque eles não conhecem ninguém em São Marino e a polícia não deixou eles mais distribuírem lá o livro, porque eles não conhecem ninguém lá e tal. Pô, eu sou são-marinense. Agora estou entendendo porque eu errei o trem. Eu sou são-marinense, eu vou fazer contato com sua filha e vou lá pegar o livro na casa deles. Beleza, chegou a minha estação, não deu para falar muito, desci. Esse rapaz ligou para a Mariana e para o Samuele. Marcou de buscar o livro lá. E aí eles convidaram ele para almoçar. Eu falei, não, eu não vou almoçar, eu só vou passar e pegar o livro, vou passar às 11 horas da manhã e não vou ficar para almoçar. Ele chegou às 11, saiu às 4 da tarde e almoçou. A Mariana, pai, ele almoçou, eu não tinha preparado nada de fazer as pressas, mas tudo bem, filha, não se incomode. Barba, cabelo e bigode.
Sabe o que é isso? Ele ele é estudante de medicina, ama história antiga, gosta da dieta natural, quer dizer, tudo a ver. E aí ele falou para Mariana assim, sabe o que mais me impressiona? Sabe por que eu dei informação errada para o teu pai? É porque eu estava no trem errado. Eu também estava no trem errado. Então eu fico pensando assim, Deus tem os seus fiéis e Deus está buscando os seus fiéis. E nós temos que estar à disposição de Deus, mesmo que seja pegando um trem errado. Então, não duvide de poder. Se você orar pedindo para Deus, Senhor, me dá pessoas, me dá almas. Eu preciso fazer isso aqui, Senhor. Eu preciso aqui. Eu preciso usar os meus talentos para a salvação de almas pelas quais Cristo morreu. É só para isso que nós estamos aqui. É para isso que você está aqui, filho. É para isso que nossos filhos estão aqui. Não é para ser engenheiro, advogado, médico, TI. Não é para isso. Nós estamos para salvar pessoas. A espada na mão e a Bíblia na outra. Salvar pessoas. Vai lá na zona cerealista fazer compra. Você não vai fazer, você vai salvar pessoas. Senhor, eu quero salvar pessoas. Quem que o Senhor vai me dar? Leva os livros, dá testemunho. Puxa a conversa. Conta do avião, naquele... Você resolveu que não ia mais escolher assentos, né? Eu sempre escolhi assento. Eu gosto frente e corredor. Porque sai rápido. Aí eu falei, Senhor, eu não vou mais escolher assento. Eu deixo o Senhor escolher para mim, porque o Senhor me põe do lado de alguém que precisa escolher, saber a verdade. Então deixo nas tuas mãos. Primeira viagem, eu já fui assim, certo de que ia sentar do lado de alguém que estaria esperando a verdade. Entrei, já tinha 2 sentados lá. Eu era do corredor. Entrei, cumprimentei e não me responderam. Estavam tão... Não foi falta de educação, que eles estavam conectados assim, conversando com o outro, que nem perceberam a minha chegada. Eu também não ia bater nas costas do cara e falar boa tarde. Sei lá. Bom, e aí eu sentei e fiquei esperando já. Eu estava armado, já fui pronto. E não tinha jeito. Eu vi que eles estavam conversando sobre economia. Eu não conseguia entrar. O cara estava assim, assim, falando com o outro. Não dava jeito. Bom, aí chegou a hora da comida. Naquela época ainda eles serviam comida boa. Algumas. Aí eu pedi comida vegetariana, geralmente eles anunciam depois. Eles servem todo mundo, aí, senhor fulano e tal, se identifica. Aí você identifica, aí vai o seu pratinho vegetariano. Naquele dia foi o contrário. Pediram antes. Senhor Mauro Carnassale, por favor, identificar. Veio uma comida, pensa num trem bom, caprichado, aspargos, que pratão feio, bonito, coisa linda. E aí começou o serviço de bordo. Eles começam, né, pular os dois, não ofereceram comida para os dois. Eu percebi que eles não ofereceram, chamei o comissário, desculpa, os senhores aqui não foram servidos. Perdão, rapaz, perdão. Sabe o que é? A gente serve da janela para o corredor. Como eu vi o senhor servido, eu entendi que o meu colega já tinha oferecido e eles tinham dispensado a refeição. Mas 1000 perdões, está aqui a refeição de vocês. Quando eles abriram lá a marmitinha deles lá, comidinha de gato. Negocinho de arroz, um hamburguinho assim, uma cenourinha sorrindo, sabe? Põe a cenourinha tortinha assim, fazendo careta assim, mas não tem nada ali, é só enfeite. Comida mesmo não tem. Eles olharam para a comida deles, olharam para a minha, olharam para deles, olharam para a minha. Falou, o senhor é da companhia? Bom, me serviram comida melhor. Eu chamei os comissários para atendê-los. Eles deduziram que era da companhia. Eu falei, não sou da companhia. Por que a sua comida é tão melhor que a nossa? Aí deixou quicando, né? Deixou quicando na área com o goleiro caído. Mas foi só totó. Não precisou nem
driblar ninguém, só puf. Aí eu comecei em Gênesis, né? Comecei em Gênesis, na criação, falei, ordens do fabricante. Ordens do fabricante. Como assim? O fabricante do ser humano deixou o diesel, deixou o combustível para ele se alimentar. Qual é o combustível do ser humano? É esse. E tal, e fomos conversando. Eles eram professores da USP de economia, os 2 professores da USP. Nunca tinham falado de Adventismo dia, nunca tinham ouvido falar da lei de Deus. Nunca ouviram falar da lei de Deus, que tinha 10 mandamentos. Tem gente nesse mundo que nunca ouviu falar de 10 mandamentos, para mim, tem filme de 10 mandamentos, os caras não sabem. Mas o Senhor me pôs ali. Eu já estava injuriado que eu não conseguia falar com eles, mas teve um momento certo. Teve uma outra vez que eu sentei do lado do rapaz, entrei e estava também. Uma viagem longa. Com aquele negocinho, tampa-olho, fone. Essa vítima não vai ficar assim, não. Barba, cabelo e bigode. Estava indo para Portugal para fazer mestrado em Coimbra, de Direito. Falei, mas até lá você vai ouvir a palavra de Deus. Não tem problema. Mas assim, então, o Senhor vai colocando a gente, se a gente orar, Ele coloca a gente onde nós podemos testemunhar dEle. Vou contar mais. Tem 5 minutos ainda? O meu genro. A gente acabou a história de trás para frente? Chegou no selamento, meu amor. Agora o selamento. Precisamos ser selados. O que precisa para o selamento? Consagração, comunhão. É isso. Tem dia? Não. Sim. Os adventistas são julgados antes. Antes. Está na Bíblia. Tudo isso tem texto. Se eu for pôr todos os textos, a gente passa uma semana. Os adventistas são julgados antes. Por quê? A Bíblia diz, o juízo começará pela casa de Deus, pelos mais velhos que estão diante da minha casa. Quando acaba o juízo da casa de Deus, já tem um grupo selado. E um grupo grande que está perdido. Esse grupo selado recebe a chuva serôdia. Para fazer o quê? Para chamar os de fora. Então ainda tem chance para os de fora. Tem um texto que fala assim, a mão está estendida para salvar, enquanto a porta está fechada para os outros que rejeitaram a luz. Entendeu? Que bom. Por quê? Pensa o seguinte, eu fui julgado, eu sou mais velho aqui, né? Eu fui julgado, depois outro, meu pai, depois outro, chega na pequenina. Acabou o adventista. Os adventistas julgados já estão selados ou não. O grupo selado já recebe a chuva serôdia. Para fazer o que com a chuva serôdia? Essa porta da graça fechou para todo mundo? Não fechou para todo mundo. Tem uma renca que não foi julgado ainda. Agora, conforme eles vão sendo alcançados, vão sendo julgados. Todo mundo vai decidir entre a luz e as trevas. Todo mundo vai se decidir. Quando o último decidir, aí Jesus sai do Santíssimo. Aí acabou para todo mundo. E aí é perseguição, aí foge. Aí que é a hora de fugir. A hora de fugir não é agora. A gente não foge para o campo. A gente muda para o campo para desenvolver o caráter para Deus. A fuga é só depois da primeira praga. As pessoas falam, eu tenho um sermão que é fugir para os montes ou mudar para o campo. É confusão. Tem que fugir. Fugir nada. O decreto dominical não é para fugir. O decreto dominical é para pregar na cidade. Quando é que você foge? Na praga. Na praga você foge. Decreto de morte. Decreto de morte não adianta. Você não vai fugir. Você está encurralado, filho. Não tem para onde fugir. É só orar ao Senhor. Entendeu? Está confuso, não? Um pouquinho, né? Tem bastante coisa, mas está porque você está pegando assim, sabe? Está pegando assim aquela enxurrada, assim, enxurrada. Mas é assim mesmo. Você está pegando coisa que tem adventista há 40 anos que não ouviu ainda. Então, decreto dominical, o que precisa ficar bem gravado? Decreto dominical, quando sair, esquece, não tem mais chance para adventista. Já era, filho, já era. Pode correr, vai buscar azeite, você vai encontrar, sabe com quem o azeite? Com o diabo, porque elas conseguiram azeite. Tanto que voltaram. Voltaram, bateram na porta, o que elas ouviram? Não vos conheço. Não tem azeite depois do decreto dominical para adventista. Não tem azeite. É agora, o azeite é agora. Por isso, por favor, reduz sua carga horária, reduz o seu foco, reduz a sua ambição por lucro.
aliás, elimina, sabe, essa preocupação com o futuro, com a aposentadoria, com ganhar mais, com comprar, minimiza, tira as amarras, sabe, alivia. Eu já pedi tantas vezes que eu me arrependi, pedi perdão a Deus, já tanta coisa que eu já acumulei que não precisava, hoje é um estorvo, tá estorvo, tanta coisa aí que precisa, sabe, a irmã anunciou um monte de coisa aí para vender, e tem muito mais para anunciar, porque acumula, só dá trabalho. A gente vai ficar com uma mochila, vai sair com uma mochila, você quer o quê? Vai guardar o quê? Então ela vai ter que deixar a mochila. Vai ter que deixar a mochila. Você vai sair para dar autoclamor com o quê? Com a carruagem? Entendeu? Vai sair para dar autoclamor com o rosto brilhando. É isso que importa. Rosto brilhando. As crianças vão falar. Se precisar, vão falar em língua estrangeira. Entende? Nós temos que estar preparados para o selamento, porque a gente não sabe a hora do selamento. Pode ser a qualquer momento. 2 estarão no campo, um será tomado, um será deixado. Estarão 2 na cama, um será tomado, um será... Sabe o que é isso? Que é a salvação individual. E outra, é um momento do cotidiano, que não tem nada de diferente. A gente vai segunda-feira fazer alguma coisa, eu não sei se o meu nome vai estar sendo passado. Terça-feira eu vou para Pouso Alegre, não sei se é nesse dia que meu nome vai ser passado. Não sei, a gente não sabe. Por isso que não pode adiar. Eu vou terminar, vou me aposentar. Vou esperar vender a casa. Eu vou esperar o filho formar. Vou esperar o meu pai morrer, porque, sabe, está cuidando do velhinho, tem que ficar... Não tem nada de esperar ninguém. Muda, vai para o campo. O Senhor proverá. Eu sou atendido aqui muito mais rápido que qualquer pessoa em São Paulo. Em 15 minutos, 20 minutos eu estou no pronto-socorro e sou atendido de imediato. Nunca peguei fila lá. Agora, vai em São Paulo ser atendido, vai numa cidade grande, vê quanto tempo você leva para chegar e depois para ser atendido. Sim, tá bom. Quanto que o irmão gastou para morar no campo? Só escuta, quanto que o irmão gastou para morar no campo? Que casa que o irmão comprou? Ele está morando no campo, irmão. Então, assim, quem souber de alguém... Não é quem souber, irmão. A irmã tem que procurar, o irmão tem que procurar, não é assim, vai atrás, liga para o ministério, liga para outro ministério, liga para as pessoas. Tem um irmão aqui que recebeu um sítio de graça para morar. Porque as pessoas só queriam alguém para cuidar, não queria inquilino, não queria caseiro. Eu quero alguém só para ficar lá, para não ter invasão. Se não souber de alguém, então, aí fala para mim, quem mais souber aí, por favor. Irmão, e essa tem que ficar amolando todo mundo. Você fala, eu estou procurando, põe nos grupos, põe no Facebook, põe anúncio, põe no jornal, fala na igreja, fala com todo mundo. Não é errado, não, isso é requerido. Porque mostra a sua vontade de fazer as coisas. Irmã, se você tivesse com câncer, vamos supor que você tivesse com câncer, que só tinha um remédio para lhe salvar. Esse remédio existe, mas é raro. Tá? É o remédio XYZ. Existe em algum lugar. O que você faria? Se alguém souber, me avisa. Aí ia fazer isso? Não, você tem esse remédio aí. Você ia ligar para todas as farmácias, para todos os centros de saúde, para tudo quanto é lugar. Você tem esse remédio? Estou indo buscar, guarda. É isso aí que a gente tem que fazer. Entendeu? Vai atrás. As pessoas que vão atrás, Deus abre as portas. Não pode ficar esperando, o dia que vender minha casa, aí não põe nem anúncio. Acho que Deus vai mandar o comprador para bater palma. Você tem uma casa para vender? Não é assim. Entendeu? Tem que fazer a nossa parte, né? Que Deus falou para o povo de Israel? Marche. Se é a vontade de Deus e eu quero fazer a vontade de Deus, o que falta? Sim, Ora, jejua, clama, suplica, Senhor, tira daqui. Convence o cabeçudo do meu marido comigo. Entendeu? Convence. Mas olha, irmão, não fica amolando muito, não. Só oração, em silêncio. Porque se ficar amolando muito, pega a birra e não vai. Entendeu? A Deus pode, né? Que ele disse para fazer isso. Não pode amolar. Sim, o marido não. Você ficar lá buzinando, aí o cara fica invocado. Então, seja a melhor esposa do mundo, ora, jejua, e uma hora o milagre acontece. Aconteceu comigo, irmão. Essa que orou muito, Deus me deu uma situação lá que
eu deixei de ser carnívoro de um dia para o outro. Entendeu? Então Deus pode fazer isso. Se fez comigo, pode fazer com qualquer pessoa. Daniel Spencer esteve aqui na nossa casa. Ele falou assim para a esposa, quando me conheceu, qualquer pessoa nessa Hortolândia eu acredito que possa se converter, menos aquele tal de Mauro Carnassale, aquele gordo lá. E ele deu testemunho de poucos dias agora. Ele falou isso aí? Então, o mais difícil de se converter em Hortolândia. Então, se Deus pôde fazer isso comigo, pode fazer com qualquer pessoa, irmão. Você pensa que eu era flor, você pensa que eu era bonzinho, queridinho? Não. Bom, o que eu queria terminar com a história do Davidson. O Davidson tinha um Siena. O Siena é um carro, viu? Siena. Esse Siena, ele tinha um defeito. Ele andava bem, de repente parava, morria, não sabia por quê. Aí esperava, dava na partida, tal, daí a pouco pegava e andava mais um tanto, 2 dias, 3 dias, às vezes mais. De repente parava 1 ou 2 vezes no dia, ele não sabia o que era. Ele queria vender o carro, falou, mas não posso vender assim. Mesmo que a pessoa não perceba o defeito na hora, vai dar mais para frente e é desonesto. Não posso fazer isso. E se eu falar que tem um defeito que eu não sei o que é, o cara não vai querer pagar nada pelo carro. Então eu vou ter que consertar esse carro. Aí levou o carro para consertar aqui em Itapeva. O cara cobrou, falou que estava bom e não estava. Andou mais um pouco. Oi? Eu falei. Aí levou em Extrema, mesma coisa. Lá, tal, não deu certo. Tudo paga, tudo demora, tem que levar com 2 carros, voltar com um, buscar no outro dia. Sabe, é tudo custoso. Aí levou em Bragança. Lá em Bragança o cara falou, tem que trocar o módulo. Caro pra burro. Trocou o módulo. Não adiantou nada. Mesmo defeito. Aí levou em São Paulo. Levou em São Paulo, deixou o carro lá. Quando foi buscar o carro, o sujeito falou, não, seu carro está bom, o defeito era esse, foi resolvido. Garanto para você, e realmente o carro estava bom. Só que ele falou assim, olha, eu vi um livro aqui na porta do seu carro aqui, você desculpa, eu fiquei curioso e peguei para ler. Grande conflito. E eu vi que nesse livro fala da guarda do sábado, e a minha igreja guarda o sábado, e eu não sabia que existia outra igreja que guardava o sábado. Misericórdia, em São Paulo! Em São Paulo, o cara na Zona Sul não sabia que tem gente que guarda o sábado. Ele era de uma igreja evangélica, pentecostal, não sei, evangélica. Essas igrejas que só tem uma igreja. E ele, estudando sozinho a Bíblia, com oração, descobriu o sábado na Bíblia. Falou para os membros e todos passaram a guardar o sábado. Mais ou menos assim, posso estar errando em algum detalhe da história, mas o conceito é esse. Aí ele achou que era só a igreja dele que guardava o sábado. Aí ele agora encontra um sábado num povo que já vem desde Adão guardando o sábado. Ele ficou super feliz. Bom, foi sopa no mel aí, foi coisa... Agora eu pergunto para vocês, por que esse carro não arrumou em Itapeva? Por que esse carro não arrumou em Extrema? Por que esse carro não arrumou em Bragança? Por que esse carro teve que ir para São Paulo? Porque Deus precisava de um servo para testemunhar para esse homem. Aí você fica reclamando que deu certo, não deu errado, a máquina estourou o motor. A máquina estourou o motor porque agora eu vou ter oportunidade de falar com alguém que vai fazer motor. Eu não sei, louvado seja o Senhor. Não pode reclamar de nada. Nós estamos aqui para salvar pessoas, não é para arrumar máquina. Está entendendo, irmão? A geladeira tudo quebrada. Vai vir alguém aqui que vai arrumar a geladeira e vai ser uma bênção. Aí o que aconteceu? Meu genro botou o carro para vender. Anunciou na OLX por R$13.000. Aí a pessoa ligou para ele e falou, tem uma proposta, você aceita? Ele falou, pode falar, pago 16,5. Sabe quanto que ele gastou? Meu genro é o Zé Planilha. Ele, até quando espirra, põe na planilha. Espirrei, tal hora, põe tudo lá. Ele sabia o gasto dele certinho com o carro. Ele gastou 3.500 com o carro para consertar o carro. O carro dele valia 13.000. E Deus mandou o comprador por 16.500. Eu nunca vi ninguém pagar mais num carro do que está ofertado. A pessoa depositou o dinheiro na conta dele e viu o carro depois. Encontrou com ele no cartório, em São Paulo. Falou, me encontra no cartório, mas eu vou pagando já, porque eu quero já acertar isso aí.
Isso não existe. Isso não existe. Aí você vai duvidar de Deus? Você vai reclamar que seu carro não consertou, que quebrou. Os nossos talentos são para salvar pessoas. A começar da nossa família. A começar do meu esposo, da minha esposa, do meu filho. Como é que se ganha o marido? Em silêncio, com oração e sendo a melhor esposa. Como é que se ganha a esposa? Em silêncio, com oração e sendo o melhor marido. Melhor marido não é ser bonzinho, é ser o melhor marido. Mesmo que seja desprezado, mesmo que você seja humilhado, devolva com boas obras, com amor. Como Cristo amou a igreja. A mulher do mesmo jeito. Mesmo jeito. Eu consigo contar mais uma. Como é que chama aquele pastor que pregou lá no... Pregou... Até 7, né? Ele falou 7, Wilson, tô com ele. Os Seves, daquele pastor que pregou nos Seves, no negócio de família lá. É um pastor que veio dos Estados Unidos, que ele era do Heartland. Ele pregou... Está na internet. Eu não lembro, a gente podia pegar para pôr no nosso canal, porque é interessante. Ele estava contando de uma família, um casal, que o marido bebia e a mulher era adventista. E ele humilhava muito a mulher. E ela sempre orando por ele, ela levantava à noite para orar aos pés da cama, e ele acordava às vezes e falava, está orando por mim, está perdendo tempo. Bem ogro mesmo. E sempre troglodita, sempre ruim. Aí ele bebia, chegava bêbado em casa. Sabe como é que é bêbado, né? Às vezes vomita, às vezes não tem condições, ela tratando bem, sempre esperando com comidinha pronta, sempre carinhosa, nunca reclamou. Um dia ele levou uma prostituta para casa e falou para a mulher que era para fazer comida para os dois. E ela fez. E ele começou a debochar da aparência da mulher. Eu sei que está difícil, né, irmã? Eu sei que ele começou a debochar da aparência da mulher em relação à da moça que estava com ele. Olha essa feia, essa horrorosa, olha você como é linda, e a moça e a senhora ali servindo, os dois. Deus dá poder, Deus dá poder, Deus dá poder. E ele foi ao máximo, mas o diabo não tem limites para a maldade. Quando ele quer fustigar um filho de Deus, ele não tem limite. Mas o Senhor, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus dá poder para passar por isso. Eu fico imaginando, na minha vida, eu não sei se eu não teria condições disso aí, mas Deus dá poder. Pensar em mim não tem poder, mas Deus dá poder. Eu sei que um dia esse homem no bar, contando para os amigos, cada um falando das suas esposas. E as esposas, e os maridos falando que a esposa fazia isso, fazia aquilo. E ele falou, não, minha esposa me trata assim, minha esposa eu fiz isso, ela fez assim. Aí os caras falaram, você não está casado com um ser humano, você está casado com uma santa. A sua mulher é uma santa. Não sei como você tem coragem de tratá-la desse jeito. As nossas esposas fazem isso. E a sua mulher te trata assim, ela é uma santa. E o cara se tocou com aquilo. Você vê Deus usa, às vezes, pedra para clamar. E ele chegou em casa tocado. Ele falou para a esposa assim, olha, estou muito arrependido do que eu fiz para você até hoje. Queria te pedir perdão. Ele falou, eu vou mudar de vida. Eu vou parar de beber, eu vou ser um bom marido. E cumpriu o que falou. E se apegou com Cristo. E se batizou. E pouco tempo a esposa morreu. E ele dando testemunho, ele fala assim, eu tenho obrigação de ser fiel. Porque eu quero que a minha esposa veja o fruto do sofrimento dela, do trabalho dela no céu. Não. É um americano. Eu quero que a minha esposa veja o fruto do seu trabalho, que não foi em vão que ela sofreu. Não foi em vão. Quanto vale uma alma? Será que não valeu o sofrimento dela? A humilhação? Pensa na humilhação. Será que não valeu? Jesus viria para esse mundo salvar só Eva. Se fosse só ela que tivesse pecado, ele viria para morrer por ela. E a gente não pode sofrer pelo cônjuge.
Amar como Cristo amou a igreja. Amar como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Quando ela o matou. A igreja matou a Cristo. Ele amou a igreja quando ela era rebelde. Como é que tem que ser com o nosso cônjuge? Com os nossos irmãos, os nossos filhos afastados. Clamor, jejum, oração e amor. É isso que só o amor convence. Mais nada. Argumento não convence. Eu posso ler 20 vezes esse texto para vocês. Vocês podem decorar, posso pôr num papelzinho e entregar para vocês. Não adianta. Não adianta. É o Espírito Santo que convence. Lázaro ressuscitou. Membros do Sinédrio viram a ressurreição. O que eles fizeram? Se reuniram para votar a morte de Jesus e de Lázaro. Vamos matar Lázaro para acabar com a prova. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, nada convence. Quem é? Então é isso aí. Que o Senhor nos ajude. Não é fácil, mas Jesus não falou que é fácil. Ele falou que ia ser difícil. Mas ele falou que ia dar poder. Ele não enganou a gente. Mas ele falou assim, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por quê? O jugo de Satanás é muito mais pesado. O dele é jugo, mas é suave e leve. Por quê? Porque ele ajuda a carregar. Né? Os mártires... Quando a minha esposa vem, vou contar a última. Essa é a última. Carpinho. Para as crianças vou contar. Vocês conhecem o Carpinho? Carpinho é o Policarpo. Aqui é meu amigo, chama ele de Carpinho. O Policarpo foi o último homem a conhecer um discípulo vivo. Ele era discípulo de João. João foi o discípulo que viveu mais tempo. Policarpo era a última pessoa nesse mundo que tinha visto um discípulo vivo. E a influência dele era muito forte sobre as pessoas, porque ele conheceu João. E ele fazia muito pelo evangelho, por onde passava, e Roma estava muito revoltada com Policarpo e queria caçá-lo, só que não conseguia pegá-lo. Foram pegar Policarpo aos 85 anos de idade. Prenderam Policarpo, levaram para o imperador, reuniu lá o Coliseu. Policarpo, quando o imperador chegou e viu aquele senhorzinho de 85 anos, cabelinho branco, idoso, ficou com dó dele. Falei, você que é o terror de Roma, ou judiação. Faz o seguinte, vamos resolver isso aí. Se vira para a multidão, xinga Jesus e pode ir embora. Ele falou, eu não posso fazer isso. Eu não posso xingar quem deu a sua vida por mim e me amou tanto. Bom, então você vai morrer. Aí o povo já juntou lenha, já fez aquela muvuca. Ele falou assim, eu tenho um pedido. Eu não quero ser amarrado. Vocês imaginam alguém morrer queimado sem ser amarrado? Você já encostou a mão na panela quente, alguma coisa? Você nem pensa, você vá de retro rapidinho. O cérebro é automático. Uma pessoa, não existe pessoa capaz de ficar em cima de uma fogueira serena e morrer queimado. Não existe, é só o poder de Deus. E eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que falou isso para ele. Não foi exibição. E ele morreu queimado, sem ser amarrado, com um semblante sereno. Muitos na multidão se converteram por causa daquilo. Tem um poder que a gente desconhece que essa pessoa tem. O cara ia pôr fogo atrás dele e falou, não, vem põe na minha frente. Esse foi o outro, o Uz, né? Não, o Policarpo também. Também, fala, põe na minha frente. Vem aqui, põe na frente, não precisa ser por trás, não. Isso aí. Então, o Senhor pode nos usar. Agora, Policarpo, com certeza Deus deu poder para ele não sentir dor. E quando ele ressuscitar, ele vai ver o quanto de estrelas ele vai ter na coroa em função daquela morte que ele passou. Gente, o importante dessa história toda é o hoje. O hoje a gente tem que estar preparado para a morte, hoje. Os nossos filhos têm que estar preparados. O Senhor vai tirar muitas crianças. Pais, estejam preparados para perder seus filhos. Se o Senhor assim entender, não lamente isso. O Senhor está preservando isso para te entregar na manhã da ressurreição. Porque eles não vão ter capacidade de passar por essas coisas. Entende? Não lamente.